Eu estou produzindo um Frei da Igreja Católica. Inclusive, eu estou aqui com o computador aberto editando um videoclipe. E eu cresci na Igreja Católica, né? Assim como muitos sabem aqui, hoje eu tenho um pensamento mais universalista. Mas eu já passei por igrejas evangélicas. Minha avó, por parte de pai, era da Assembleia de Deus. Por parte de mãe, minha avó era católica. Eu fiz o catecismo. Depois eu saí, fui para os Mormons. Foi até se eu não me engano, uma das primeiras vezes que abriram o Templo dos Mormons aqui em São Paulo. E eu tive a oportunidade até de entrar. Eu conheci muita coisa. Eu fui muito abençoado nessa coisa de conhecer as religiões, né? Aí fui batista, tradicional. Aí tem segui aquela igreja da Batista renovada, né? É que os nomes mudam, em cada hora a turma fala uma coisa. Aí finalmente eu me batizei, estudei com as Testemunhas de Jeová, me batizei. E dentro do campo cristão, eu gosto muito dos ensinamentos das Testemunhas de Jeová, né? Biblicamente falando, eu acho que são os que estão mais próximos aí. Só que é muito difícil e complicado a gente falar sobre a Bíblia de modo geral, porque entra mais uma vez dentro daquela tese, né? Por mais que a Bíblia talvez explique alguma coisa, ela queira passar uma mensagem pra gente, as pessoas utilizam, principalmente as igrejas cristãs, aquilo como um dogma, né? Como uma coisa de fato dogmática. É muito complicado, cara. Então, o caminho que eu achei mais aceitável de seguir para ter uma mentalidade mais equilibrada dentro dessas questões de crenças e dogmas foi o caminho universalista. Né? Eu acompanho pessoas que passam por experiências de EQM, que a gente chama, né? Que é a experiência de quase morte. Foi comprovado cientificamente. Estudos estão avançando aí e cientistas estão descobrindo que, de fato, pode haver algo além da matéria, né? E algumas pessoas que têm a crença na Igreja Católica, por exemplo, têm experiências com Maria, a mãe de Jesus, que eles dizem, né? Visto que alguns evangélicos têm experiências com seres dentro da tal da experiência de quase morte. Então, eu comecei a pesquisar a experiência de quase morte porque eu encontrei um ponto interessante de pesquisa, né? Para entender de fato, né? O que vem além da matéria, tá entendendo? E cada pessoa tem uma experiência com uma coisa diferente, com um ser, com um mentor, E é muito louco isso, né? Porque às vezes o cara, justamente por conta dessa quantidade de crenças que existem no mundo, né? O cara, ele se torna ateu, ou ele passou por alguma desilusão e não acredita em Deus, mas quando ele passa por uma experiência dessa de quase morte e retorna para a vida humana, né, o espírito volta para a carne, o cara, ele passa a acreditar em alguma coisa. Talvez não na igreja católica ou na igreja evangélica, mas ele acredita em algo além daquilo. Entende? Cara, que assunto louco, né? Eu não sei se você já pesquisou sobre EQM, então aqui na internet você encontra vários conteúdos de pessoas que passaram por isso. E quando você vê um relato, 2, 3, 10, 20 relatos de pessoas diferentes com crenças, assim como eu tô falando, né? Com crenças diferentes, passando pela mesma situação. Muitas dessas pessoas, ao sair do corpo, veem um túnel. Eu tenho até uma pessoa da minha família que passou por uma experiência dessa, né? E ele conta da minha família. Então, assim, o cara não vai mentir pra mim, né? E ele conta justamente isso, numa época que não tinha essas informações aqui na internet. Ele abre aquele portal ali e ele se vê atraído por aquele túnel. Cara, que coisa louca, não é? Então existem muitas coisas, independente da crença que a gente leva, né? Eu tenho eu sou mais propenso assim a ter
a minha crença está mais voltada para o lado cristão. Mas não significa que o budista está errado. Não significa que o ateu está errado. Ou que os agnósticos estão errados. Ou os shintoístas, né, os taoístas. De certa maneira, não tem, na verdade, essa coisa de errado, né? Desde que nós respeitemos as pessoas, é aquilo que eu falo todo vídeo. A partir do momento que a gente respeita, a gente entende as pessoas, a gente usa a espiritualidade para nos unirmos, então é isso que faz a diferença, é isso que importa. Então, infelizmente, muitas pessoas que se dizem espirituais usam a espiritualidade para causar divisões, sendo que não é nada disso, não pode haver isso, né? No final das contas, todos nós vamos passar pela mesma experiência, ou pelas mesmas experiências, como é o caso da EQM. Ou você acha que um dia você não vai passar por uma EQM, né? Ou se, nesse caso, você... É porque a experiência de quase morte é quando a pessoa quase morre, né? E ela volta para a Terra. Mas, de certa maneira, se você não voltar para a Terra, você vai passar pela morte. Em que, de certa forma, segundo essas pesquisas, não existe a morte. No caso da minha crença como testemunho de Jeová, eu fui ensinado que quando a gente morre, né, a gente morre e acabou, a gente fica inconsciente. Mas a experiência de quase morte comprova um outro cenário, que a nossa consciência permanece. De certa maneira, a carne, ela morre, de fato, as células, né, evidentemente, vão morrendo, inclusive depois dos 30 anos de idade, a quantidade de reprodução celular vai sendo diminuída biologicamente. Esse é um processo natural da vida humana. Mas quando nós falecemos, ou saímos do corpo, a nossa consciência permanece. Isso é o estudo trazido pela ciência, pelos casos de EQM, de maneira geral, né? Aí o que eu devo pensar? Então, aquilo que eu acredito, segundo o que eu aprendi com as testemunhas de Jeová, né? É isso, então? Eu devo acreditar, então, que a minha consciência fique inativa, então? Eu não, né? Eu morri, meus pensamentos morrem também? Aí o TJ vai lá e vai pegar o texto da Bíblia que diz que perecem deveras os nossos pensamentos, né? Mas será que esses pensamentos seriam... Não seria, na verdade, os pensamentos, aquela crença que a gente tem do ego humano? Porque o que acontece? Quando a pessoa passa pela... Eu vou entrar em vários assuntos aqui, assim como eu sempre explico, esses assuntos aqui vão longe e não tem como resumir. Quando a pessoa passa pela experiência de quase morte, alguns relatos dizem que a pessoa ela não se lembra mais da vida dela, humana. Então os pensamentos são relacionados com aquela mentalidade que ela tinha quando humana, quando passava pela experiência humana, né? As suas memórias do marido que a pessoa era, ou da esposa que era, ou do filho que tem, sei lá, né? Dos relacionamentos que a pessoa tinha aqui. Então, perecem deveras os pensamentos, esses pensamentos, mas a consciência, ela permanece. Então, eu acredito muito nessa coisa da consciência, cara. É incrível. Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Deixa aqui nos comentários. E eu queria saber do nosso público, se você segue alguma religião, algum segmento aí filosófico, né? Deixa aqui nos comentários que eu estou sempre de olho. E se você chegou aqui a primeira vez, se inscreva no canal, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, né? E comenta para o algoritmo entregar esse nosso conteúdo para mais pessoas e a gente crescer na plataforma, tá? Quem quiser conhecer o nosso canal principal, link da descrição. Eu fico por aqui, né? Continue estudando, que é muito importante esses temas, tá? Um abraço e até os próximos episódios.